O Inter iniciou a sua preparação para enfrentar o Independiente Medellín nessa terça-feira, precisando ganhar para se manter vivo na Copa Sul-Americana. Tem desfalques, mas tem jogador importante também retornando à equipe. Novas notícias sobre Charles Arangues surgem da Alemanha e também do Chile. Tem também os desdobramentos do caso Edenilson / Rafael Ramos e uma cutucada de Abel Ferreira em Mano Menezes. Parece que o Portuga se incomodou com a declaração do técnico colorado. Esse é o Diário do Inter KTO de domingo, 15 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Muitos assuntos para tratar. Um resumo do que de mais importante tem para passar para vocês neste domingo. E eu começo falando sobre o início das atividades no CT Parque Gigante. Mano Menezes, depois do empate em casa contra a equipe do Corinthians, já começou a preparar a equipe pensando no Independiente Medellín, adversário dessa terça-feira à noite pela Copa Sul-Americana. Para esse jogo, Mano contará com o retorno de Bruno Mendes, que não jogou contra o Corinthians por pertencer ao clube paulista, mas que já está à disposição para enfrentar a equipe colombiana. A tendência é que o Bruno Mendes jogue ao lado do Gabriel Mercado, isso porque o Vitão sentiu um desconforto muscular na coxa na partida contra o Corinthians e deve ser preservado dessa partida. Bruno Mendes e Mercado é a tendência, ainda tem o treinamento desta segunda-feira, que vai definir o time pelo técnico Mano Menezes para essa partida, e que é uma partida muito importante. O Inter precisa vencer para de alguma maneira se manter vivo na disputa por uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Se o Bruno Mendes é o retorno comemorado, o Alan Patrick é o desfalque lamentado. Ele que foi titular na partida contra o Corinthians, jogou bem, fez gol e tudo mais, não pode jogar na terça-feira. E não pode jogar porque ele não está inscrito ainda na Copa Sul-Americana, assim como o Pedro Henrique. Tem que ver qual vai ser a ideia do Mano Menezes. Ele pode colocar o Maurício na vaga do Alan Patrick e manter o esquema com o David sendo o homem mais de área. Ele pode colocar o Alexandre Alemão e aí deslocar o David para um lado, o Wanderson pelo outro. Tudo depende da opção que o Mano vai querer. Até porque ele não utilizou os jogadores titulares na atividade desse domingo. Os jogadores titulares só treinam na segunda-feira, então não deu ainda um indicativo daquilo que ele deve fazer, mas isso acontecerá nesta segunda-feira. Tem também novidades sobre Charles Arangues. Ao longo da semana a gente trouxe a possibilidade de negociação que existe. O Arangues quer sair da Alemanha e voltar a jogar no futebol da América do Sul. E vê no Internacional a grande possibilidade. O Inter está interessado e já inclusive teve conversas avançadas para uma base contratual com este jogador. O jornal AS do Chile trouxe a informação de que, de fato, o Arangues está querendo sair da Alemanha. Só que a informação trabalhada por lá é que o Arangues quer jogar em qualquer clube da América do Sul. O que eu tenho em relação a isso, tá? O contexto geral, ele vai mais ou menos por aí. É o Arangues querendo sair da Alemanha e jogar mais perto de sua casa, de suas origens. O grande ponto é que o único clube até o momento que teve algum tipo de início de conversa foi o Internacional. Até porque o Internacional é um clube que sempre monitora periodicamente a situação do Arangues. Toda janela de transferências, eles conversam com os empresários do Arangues para saber se o Arangues está contente na Alemanha, se o Arangues não quer voltar, se não tem uma possibilidade contratual dele vir jogar no Internacional. O Inter constantemente monitora a situação desse jogador. E como constantemente monitora e agora o Arangues quer sair, o Inter está um passo à frente dos demais em caso do Arangues conseguir essa liberação no futebol alemão. E é exatamente sobre esse segundo ponto que é a segunda informação, que vem da Alemanha, tá? O pessoal do Revista Colorado, inclusive, fez um trabalho muito bom de pesquisa e conseguiu trazer uma fala de um diretor do Bayer Leverkusen no final do mês passado, no final do mês de abril. E nessa fala, o dirigente diz que o Arangues tem contrato e que nada fora, nada do planejamento deles aponta uma saída do Charles Arangues. Então, a gente começa a trabalhar com um certo pessimismo do Bayer Leverkusen não liberar o jogador, mesmo que essa seja a vontade dele, que seja isso que ele esteja pleiteando junto à diretoria do clube alemão. Vamos aguardar para primeiro ver se o Arangues consegue essa liberação, porque se ele conseguir, repito, o Inter está um passo à frente das demais equipes para
iniciar algum tipo de conversa com esse jogador, tá? Trago também, senhores, desdobramentos do caso Edenilson / Rafael Ramos. É caso Rafael Ramos, não é caso Edenilson, né? Bom, o jogador está sendo indiciado por injúria racial na Polícia Civil de Porto Alegre. Ele já deixou a cidade, ele está com a delegação em Buenos Aires, ele pode responder ao processo em liberdade, pagou fiança de R$10 mil. A delegada responsável pelo caso deu uma entrevista na Rádio Gaúcha, que é a Ana Luísa Caruso, delegada Ana Luísa Caruso. E o que a delegada relatou agora tudo fica por conta da investigação que deverá perguntar ao Instituto Geral de Perícias o que de fato o Rafael Ramos falou, através de leitura labial. Será feita uma perícia nessa imagem. Primeiro, para dizer se ele falou macaco. Segundo, se a versão dele ela é plausível dentro do movimento labial que ele faz. Tudo isso vai ser investigado pelos peritos de leitura labial, que aí podem dar um indicativo do que virá acontecer com o jogador. Preso ele não vai ser mais, até porque, é o primário, já pagou fiança. Mesmo que fosse indiciado, passaria uma noite na cadeia, mas ele vai responder esse processo e, se for comprovado que ele falou macaco, irá responder criminalmente em relação a isso. O último assunto que eu trago aqui é a repercussão da entrevista do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e que de alguma maneira ficou incomodado com o que disse o Mano Menezes sobre ele recentemente. O Mano foi na Rádio Grenal nessa semana e foi perguntado sobre o seu estilo de reclamar bastante da arbitragem, reclamar muito à beira do campo. E ele disse: olha, eu até achava que eu exagerava, mas comparado com o Abel Ferreira eu sou um juvenil. Talvez porque o Abel Ferreira seja estrangeiro, o pessoal pegue mais leve com ele em relação a isso. Mas o Abel Ferreira reclama muito mais do que eu. Essa foi a fala do Mano Menezes, inclusive nesses termos. E por que eu cito os termos? Porque o Abel Ferreira claramente ficou incomodado com essa fala do Mano. E por 2 vezes ele fez referência a essa fala do Mano sem que os repórteres paulistas levantassem esse tema. Esse tema passou desapercebido, mas o Abel Ferreira fez questão de buscar e em 2 momentos dar uma cutucadinha no Mano Menezes. A primeira cutucada do Abel Ferreira, ela foi porque ele foi perguntado sobre o fato do Palmeiras agora não ter o Danilo e não ter o Everton e o Gustavo Gomes por um período importante, já que eles estão convocados para suas seleções. Olha o que ele disse sobre isso. O ano passado houve um período que vocês me bateram, não é? Não sei se é por ser estrangeiro. Uns dizem que é por ser estrangeiro que tem benefícios. Outros dizem o contrário, por ser estrangeiro que leva na cabeça, não é? Mas houve um período e eu falei e disse muito claramente o que é que eu penso sobre isso. E não vou voltar a repetir, está bem? Obviamente fazendo uma alusão ao que disse o Mano, dele ser preferido e aliviado de críticas por ser estrangeiro. O Abel Ferreira acha que não é aliviado de críticas por ser estrangeiro, pelo contrário, mas relembrou com certeza aquilo que o Mano falou nessa semana na Rádio Grenal. E aí o segundo ponto também não era sobre Mano Menezes, ele também não foi perguntado sobre o assunto, ele foi perguntado sobre o Rafael Veiga, e se ele entende que existe algum jogador que esteja atuando melhor que o Rafael Veiga no futebol brasileiro. E o repórter ainda perguntou: você que é um técnico experiente, tem alguém jogando mais que o Rafael Veiga aqui? Porque lá está tendo uma pressão muito grande para que o Rafael Veiga seja convocado para a seleção brasileira. E aí o Abel Ferreira pegou essa vírgula do cara que disse que ele era experiente para dar mais uma cutucada. Olha aí. Eu sou experiente na matéria, eu tenho 43 anos e ainda sou juvenil nisto. Eu ainda sou, como se chama aqui, juvenil, não é? Sou juvenil. Esse já é sénior, esses são sénior, já tem 60 anos, é nível sénior. E eu, com a idade que eu tenho, onde eu faço, sou juvenil ainda. Eu sou juvenil pela idade que tenho, ainda tenho muito para aprender, muito para crescer, muito para aprender com o futebol brasileiro também já. Segundo o Abel Ferreira, o juvenil é ele. Segundo o Mano Menezes, o juvenil é o Mano Menezes. Bom, mas de alguma maneira o Abel Ferreira mostrou que ficou com a resposta do Mano na cabeça. O Mano alugou um apartamentinho na cabeça do Abel Ferreira e ele respondeu de maneira absolutamente espontânea e voluntária essa fala do Mano durante a semana na entrevista coletiva dele após o jogo contra o Red Bull Bragantino. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. O jogo de segunda-feira para apostar é o jogo do Grêmio, tá? Ituano e Grêmio. Odd do Ituano 3.5, empate 3.
Vitória do Grêmio, 2,16. Joga lá onde tu quiser. São boas odds, até na vitória do Grêmio dá pra jogar, que é uma boa odd. Te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Aliás, sobre KTO, sobre a dupla, sobre o nosso contato direto, vai ter novidade em seguida. E eu só aviso isso pra vocês. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!